Olá, boa noite. Universidade Federal de Uberlândia agora conta com uma ferramenta para agilizar procedimentos administrativos. Tem reportagem sobre o assunto. Carnaval chegou e já tem mobilização contra o assédio. 2018 é ano eleitoral. Você já pensou em quem vai votar? Sabe se seu candidato tem ficha limpa? Vamos conversar com uma professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia sobre a lei que é fruto da iniciativa popular brasileira. Hoje é dia de agenda cultural e, claro, com dicas para você curtir. Tem opção para quem quer ir para a folia e para aqueles que querem algo mais tranquilo. Essas e outras notícias a partir de agora. A Universidade Federal de Uberlândia agora conta com uma nova ferramenta online para agilizar determinados procedimentos administrativos. A iniciativa foi elaborada pelo governo federal e incorporada pela UFO através da ouvidoria. O Simplifique foi lançado em janeiro deste ano para atender todos que usam algum serviço público no Brasil. O ouvidor-geral da Universidade Federal de Uberlândia, Tiago Calado, explica que a ouvidoria é o setor responsável por receber e analisar as demandas referentes à UFO. Pode ser elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia. A ouvidoria vai estar ouvindo e tentando dar uma resposta a essa pessoa. Para enviar alguma sugestão para a universidade, basta entrar no site da ouvidoria, o www.ouvidoria.ufo.br, e acessar o link do Simplifique. O usuário vai ser encaminhado para o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal e pode indicar qual serviço ou órgão público que deseja enviar a manifestação. Por exemplo, se você digitar UFO, vai poder enviar a demanda para a universidade, hospital de clínicas, hospital odontológico ou hospital veterinário. Depois disso, é só aguardar a resposta. Quando a pessoa faz a solicitação de simplificação, gera um número de protocolo para ela, e a administração pública, a universidade, tem que dar a resposta em até 30 dias. Então, nós temos uma obrigação legal de dar respostas à pessoa que fez um pedido de simplificação. A gente tem 30 dias, renováveis por mais 30 dias. Nesse prazo, a solicitação de simplificação vai ser analisada e, se for acatada, vai se propor um plano de trabalho para a aplicação dessa simplificação. O Simplifique ainda é recente, por isso, muita gente na universidade ainda não conhece a ferramenta. Mas não é difícil encontrar sugestões para simplificar alguns procedimentos. Eu acho que no RU eles poderiam aceitar a grade assim, sem pressa, só pelo aplicativo mesmo, que ia facilitar a vida de muita gente. Eu acredito que se a gente conseguisse entrar só com o número da carteirinha na RU, a gente solucionaria vários problemas que a gente tem, porque muitas vezes a gente perde a carteirinha ou esquece em algum lugar ou não está aqui, ou a gente perde a carteira. Por algum motivo a gente está sem a carteirinha e aí só com o número o pessoal da RU consegue ver o nosso cadastro ali, com a nossa foto e tudo, e a gente não consegue entrar. Então eu acho que esse já seria um avanço para nos ajudar. Eu sugiro a confecção da carteirinha. Acho que poderia ser um processo mais rápido, talvez para uma identidade eletrônica, sei lá, a gente vive tanto essa em função do papel, de tudo isso, sabe? Eu acho que poderia simplificar isso eletronicamente, a gente não precisaria carregar mais a carteirinha. Mas atenção, nem todas as demandas se encaixam na ideia do novo sistema. Uma solicitação de bolsa, uma solicitação de matrícula, ou algum trâmite nesse sentido que exija muitos documentos ou que é muito oneroso ou muito difícil, a pessoa pode fazer uma solicitação de simplificação. Então, ele é voltado especificamente para processos administrativos e trâmites administrativos. Por outro lado, a ouvidoria recebe também sugestões de forma geral da universidade. Então, as pessoas que quiserem fazer sugestões gerais sobre a universidade, o funcionamento dela de forma geral, também pode fazer no nosso site da ouvidoria. A perspectiva da ouvidoria é que a participação da comunidade acadêmica seja cada vez maior, para que a instituição consiga diminuir a burocracia de alguns serviços. A universidade também busca uma desburocratização para agilizar seus processos, ser mais eficiente. Então, as pessoas, os usuários da administração pública, os usuários da universidade, podem propor simplificações, e a universidade vai ouvi-los e acatar ou não, conforme a legislação.
Mas a ideia é que a participação social, a participação das pessoas, da comunidade interna e externa, ajude a melhorar a universidade e seu funcionamento. A Polícia Rodoviária Federal começa hoje, dia 9, a Operação Carnaval 2018, com o objetivo de proporcionar mais segurança aos usuários das rodovias federais, coibir a prática de infrações graves e reduzir os acidentes neste período. E para esse feriado de carnaval é sempre muito importante ter alguns cuidados, principalmente quando o assunto é estrada. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a inspetora Jane Santos. Jane, como que vai ser essa operação de carnaval para este ano de 2018? Nós estaremos aí reforçando, a fiscalização, principalmente no que se diz respeito à bebida alcoólica, tendo em vista que o carnaval já tem aí essa cultura de maior consumo de álcool, então o foco especificamente em bebidas alcoólicas, condução após ingerir bebidas alcoólicas. Isso não significa que a gente não vai estar olhando as outras coisas. Certo. E quais são os locais de cobertura? Isso, nós estaremos ali ao longo da 365, 050 e 153, com as viaturas colocadas em pontos estratégicos onde há aí um maior número de acidentes ou onde o índice de infrações seja maior para tentar coibir essas infrações e, consequentemente, evitar que o acidente ocorra. Foi falado de infrações. Quais são as maiores infrações cometidas aí pelos motoristas? Nós temos a questão da ultrapassagem em local proibida, o uso de bebidas alcoólicas também, além de ser uma infração, é uma das que acaba aí gerando o número de mortes, O excesso de velocidade também vai ser coibido. Nós estamos com radares ao longo da rodovia, tanto os fixos quanto os móveis. Todas as viaturas equipadas com o etilômetro, que é o equipamento aí adequado para fazer a fiscalização de alcoolemia. Certo, e uma dica aí que você dá para os motoristas que vão pegar aí a estrada, para o carnaval, para questão de segurança? Primeiramente, verificar as condições de segurança do seu veículo, pneus, freios, suspensão, iluminação, ver se está tudo certinho, ver a questão de documentação do veículo e documentação pessoal. É importante que as pessoas se preparem para essa viagem. Então, se está levando criança, vamos levar uma água, uma alimentação, porque você pode encontrar aí uma rodovia interditada e ter que ficar parado por alguns minutos. Então, essas coisas são importantes para ir ter uma viagem tranquila. Parar, ao longo aí de 2 horas viajando, vamos dar uma descansada, uma relaxada, para poder continuar essa viagem com segurança e voltar aí com certeza para os próximos feriados. Tá certo, muito obrigado, inspetora. E só para reforçar, algo muito importante aí, se for beber, não pegar a estrada e reforçar aí também os cuidados com o seu veículo. Segundo dados da Agência Brasil, no carnaval do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.696 acidentes de trânsito nas rodovias federais, dos quais 323 foram considerados graves. Foram 140 mortes. Carnaval chegou e, para conter crimes de abuso sexual e de violência sofridos especialmente por mulheres, jovens e pela população LGBT, a Guarda Municipal de Belo Horizonte passou por treinamento. E tem bloco que prometeu inclusive parar a bateria para socorrer uma mulher em caso de assédio. Dentro de uma dessas idas e vindas de carnaval, eu sofri um abuso sexual dentro do metrô. O assédio é um comportamento importuno, insistente, algo que perturba. Ele pode acontecer em qualquer lugar e hora do dia. Muitas vezes se esconde atrás do trio ou adere a uma bela fantasia. É no carnaval que esse inimigo se destaca, tanto que a Guarda Municipal vem intensificando os seus trabalhos para a festa deste ano. É mais comum o assédio ocorrer durante o período de carnaval. A Guarda Municipal tomou como medida a capacitação dos seus agentes para atender o público mais vulnerável a essa situação, que é o público LGBT, as crianças, as mulheres. Os agentes estão capacitados de forma a ser garantidores de direito. Qualquer pessoa vítima de assédio pode procurar um guarda municipal, que a Guarda Municipal está preparada para dar todos os encaminhamentos da forma correta e o mais breve possível. O assunto é pauta em todos os lugares e ocupa páginas e páginas das redes sociais. Esse grupo de mulheres, por exemplo, está com a campanha Não é Não neste carnaval. O objetivo é reduzir o assédio durante a folia. Esse projeto surgiu no Rio. Um grupo de amigas começou a produzir essa tatuagem escrito Não é Não, para poder levar a discussão sobre o assédio em locais públicos para o carnaval.
A gente sabe que no carnaval os casos de assédio aumentam consideravelmente, então elas sentiram necessidade de utilizar esse espaço para discutir essa pauta. Elas já discutiam isso antes, mas viram na tatuagem uma possibilidade de levar essa discussão para mais lugares. Alguns blocos se juntaram à campanha e estão de olho nos foliões. Se a gente vê que uma mulher está sendo acuada, que ela está sendo assediada, a gente para tudo. A gente para a bateria, para o desfile e vai ali para ajudar ela, para socorrer. Você viu uma mina que está alcoolizada, que acabou de sofrer uma situação de assédio, tenta oferecer uma ajuda. Se você viu uma situação de assédio, não está ao seu alcance, comunica a produção do bloco, comunica a bateria, pede a bateria para parar, porque é uma situação que não pode passar, né? E aí, até então, a gente se organiza mesmo, tentando se fortalecer, mesmo sem conhecer as pessoas, as meninas que a gente está falando, né? Mas tentando ajudar nesse sentido, assim, de não deixar passar mesmo. Mas calma, a paquera vale, só não vale passar dos limites. O não pode ser dito de várias formas, então, pelo menos para mim, o sim, a gente sabe quando é sim. Agora, bateu a dúvida, vai no não, porque é melhor você respeitar. E talvez ela quisesse, do que você invadir o espaço de uma menina, você invadir o corpo de alguém, invadir a liberdade de alguém. E vale lembrar que assédio é crime. Se for comprovado o ato, a pena varia de 1 a 2 anos de detenção. 2018 é ano eleitoral. Você já pensou em quem votar? E mais que isso, sabe se seu candidato tem ficha limpa? No próximo bloco tem entrevista com professora da Faculdade de Direito da UFO sobre o assunto. Já já. Quem tem interesse em participar da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem até o dia 28 desse mês para submeter resumos. O evento tem um limite de 1.200 trabalhos e, se este número for atingido, o prazo de encerramento pode ser antecipado. O tema da edição, que acontece em julho, na Universidade Federal de Alagoas, é Ciência, Responsabilidade Social e Soberania. A inscrição online, sem o envio de resumos, pode ser feita até o dia 12 de julho. Mais informações sobre o evento no site portal.sbpcnet.org.br. E agora vamos à previsão do tempo para este sábado de carnaval. Em Uberlândia, a previsão é de chuva com trovoadas. A mínima prevista para sábado é de 23 e a máxima de 26 graus. Em Patrocínio está previsto pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em Uberaba. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 26. Em Patos de Minas, a probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura varia entre 23 e 26 graus. Em Araxá, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 23 e máxima de 28 graus. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, aproximadamente 2.800.000 crianças estão fora da escola no Brasil. Realidade que atinge principalmente as periferias das grandes cidades. Cirlei desenha as letras do nome com dificuldade. Ela sofreu um acidente doméstico ainda na infância. A família também não tinha muitos recursos e ela nunca mais voltou à escola. Agora, aos 47 anos, quer nova vida. A gente que não sabe ler, a gente vive invisível. As pessoas não enxergam a gente. Quando a gente fala, não sei ler, ali pra gente é como se a gente está cega, né? Eu morro de vergonha, eu já até chorei de vergonha, sabe? Você quer mudar essa história, né? Eu quero mudar essa história. A história de Cirlei ainda se repete em muitas capitais. Ainda há muitos jovens longe das salas de aula. A exclusão escolar atinge especialmente famílias de baixa renda. Segundo pesquisa do IBGE, 53% das pessoas que estão longe das salas de aula pertencem a famílias com renda de até
meio salário mínimo. A exclusão é histórica. Em 2005, 11% da população entre 4 e 17 anos não estudavam. De lá para cá, o percentual caiu para 6,5%, mas ainda há muitos sem aprender. Cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes. Iniciativas de voluntários tentam mudar esta realidade. Cristiana trabalha em um projeto de educação popular para a construção de uma sala de aula para abrigar uma turma de educação de jovens e adultos na ocupação Paulo Freire, no Barreiro. Para isso, estão arrecadando doações. A gente tem quase mais de 50 milhões de pessoas no Brasil que não terminaram o ensino fundamental. Essa é uma realidade que a gente vê muito facilmente, principalmente nas ocupações urbanas. A luta não é só por uma moradia digna, mas é também por uma educação de qualidade, gratuita, na perspectiva da educação popular, que alcance essas pessoas em suas realidades. Este especialista alerta que é preciso mais investimento em educação, com políticas públicas efetivas para incluir e não excluir brasileiros mais vulneráveis. A pessoa que não tem acesso à educação, ela não aspira a uma vida melhor e ela não tem acesso a uma vida melhor e ela não é absorvida pelo mercado de trabalho. Só estou dando um exemplo como mercado de trabalho, mas tem até a questão social, ela não tem acesso do social. Então o impacto é esse, a gente gera uma população mais violenta, excludente, onde não tem acesso social, economicamente falando, ela vai ficar à margem de uma sociedade e aí está aí mostrando para a gente esse aumento da violência que nós temos hoje. 2018 é ano eleitoral. Você já pensou em quem vai eleger? E mais que isso, sabe se seu candidato tem ficha limpa? Nós convidamos a professora de processo penal do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia para falar sobre a lei da ficha limpa, fruto da iniciativa popular brasileira, com mais de 1,5 milhão de assinaturas e aprovada pelo Congresso em 2010. Boa noite, professora Simone. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite aos telespectadores. O tema é palpitante. E está sendo muito falado, a gente precisa falar sobre isso, mas com o cunho de esclarecer mesmo como que funciona, finalmente, a lei da ficha limpa. Exatamente. Primeiro, os crimes e condutas não são só de cunho político em relação à ficha limpa, né? Não são. É interessante observar que essa lei, como você mesmo já mencionou, é uma lei de iniciativa popular. Só por isso já é uma lei que reforça, né, a democracia, né? Porque é uma lei que, como você também já mencionou, contou com mais de 1,5 milhão de assinaturas, né? E essas assinaturas vieram de vários movimentos populares contra a corrupção. Inclusive, existem movimentos de combate à corrupção eleitoral e assim, a insurgência mesmo da população contra, né, essa forma de conduta de nossos agentes públicos. E por aí a gente já vê a importância da lei, né? E essa lei, na verdade, ela veio alterar, a Lei Complementar 135 de 2010, ela veio alterar uma lei já existente. Uma lei complementar de número 64 de 1990. Essa lei tratava, e ainda trata, né, porque ela só fez alterações, ela está vigente, da inelegibilidade e do zelo pela probidade administrativa, pela moralidade. Então essa lei da ficha limpa, ela veio para complementar essa lei já existente, trazendo outras condutas, né, novas previsões, novas circunstâncias, ampliando e tornando até um pouco mais rigorosa a lei complementar anterior, né? Então, na verdade, é um avanço a algo que já tinha sido implementado anteriormente, mas com a força da iniciativa popular ela avançou e hoje ela está super pertinente, super cogitada, né? Porque nós estamos em ano eleitoral. Agora, esse rol de condutas, né? Ele é muito extenso, né, professora? Muito. Dá para você destacar alguns crimes e condutas principais? Sim. Como você também comentou, não são só crimes, né? Existem as condutas ligadas à própria administração pública, né? Então, por exemplo, aquele agente político, agente público que geriu mal os seus recursos, e que não trabalhou de forma adequada conforme as próprias regras estabelecidas, ele será ali processado. E no curso desse processo, por exemplo, se ele renuncia o seu cargo, a sua função pública, para fugir de uma punição, por exemplo, é uma das circunstâncias que o torna inelegível, né? Se ele tenta fugir da cassação eleitoral, por exemplo, renunciando, né, ao cargo antes do fim desse processo eleitoral, por exemplo,
é também uma forma de se tornar inelegível. Se há uma representação contra ele na Justiça Eleitoral, né, e essa representação é aceita pelo tribunal e ele está sendo processado, ele não pode mais participar de pleito eleitoral, né? Não precisa nem ter o julgamento já definitivo, mas basta que ele esteja sendo processado, né, pelo Tribunal Eleitoral. Então são condições. E a questão de vários crimes também. O rol de crimes, por exemplo, crimes como lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, dentre esses a gente pode destacar um que está bastante comentado, visível, né, pela mídia, pelas situações presentes, que é o de corrupção passiva, que é justamente o recebimento de propina, né? Tráfico de drogas, crimes hediondos, redução à condição análoga de escravo, né? Então, aquele candidato que já teve uma condenação, por exemplo, tinha uma fazenda e nessa fazenda tinha trabalho escravo, né? Então, é um crime que está nesse rol, né? Crimes contra o meio ambiente, né? Tortura, racismo, nenhum desses crimes, se o sujeito estiver condenado, né, por essas condutas, ele está inelegível. Ele está inelegível. Por 8 anos. Por 8 anos, exatamente. E esses 8 anos seria 8 anos após o término do cumprimento da pena, né? Não é a partir da condenação, importante é após o cumprimento isso, né? da pena, exatamente. Agora, uma exceção interessante de mencionar é que crimes de menor potencial ofensivo, né? Por exemplo, um crime de trânsito, muitas vezes, né, que é um crime culposo, não está nesse rol de pessoas que, porventura, tenham sido condenadas e desejam se candidatar. Ele não é considerado uma condição de inelegibilidade. Isso não suja a ficha do candidato, vamos dizer assim. Crimes culposos, crimes de menor potencial ofensivo e crimes que tenham também a iniciativa privada. O que seria isso, né? É a iniciativa da vítima, que depende da vítima para que o agressor seja processado. Então, estes crimes são exceções, eles estão fora, né, do rol de crimes que conduziriam à inelegibilidade. Agora, você acha que essa lei, a estrutura da lei, professora, ela gera brechas? Sim. Estamos diante até de um cenário bem recente, comentado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Em seu comentário, ele até diz que vai rever a questão das liminares, porque a análise dessas liminares que permitiriam que o sujeito registrasse a sua candidatura e tivesse a sua candidatura posteriormente aprovada pelo Tribunal Eleitoral, essas liminares devem ser analisadas com bastante cautela, porque essa é uma brecha da lei. Porque a lei diz que o candidato será inelegível se tiver sido condenado em segunda instância. Né? Segunda instância significa o tribunal, o órgão colegiado, 3 desembargadores. Porém, isso não significa o trânsito em julgado ainda. A lei diz os 2 casos, né? Ou em segunda instância ou com o trânsito em julgado. Trânsito em julgado quer dizer que não cabe mais recurso. Então, se o candidato já foi condenado em segundo grau, né, em segunda instância, então ele ainda tem direito a recursos. Recursos estes que podem ser apreciados pelos tribunais superiores. Então, pela lei, ele já é inelegível, esse candidato. Contudo, havendo aí uma forte, digamos, suspeita de que na condução desse processo houve algum tipo de nulidade, né, capaz até de levar à nulidade desse processo futuramente, então, o próprio tribunal que julgou em segundo grau, ou o TSE, ou o STJ, ou o STF, dependendo dos recursos ali encaminhados, podem, em sede de liminar, conceder autorização para que esse candidato registre a sua candidatura e possa posteriormente participar do pleito eleitoral. São pontos duvidosos também. Pontos duvidosos, você usou o termo exato, pontos duvidosos. Por isso que o ministro disse que será analisada com bastante cautela qualquer liminar que vier, porque não é qualquer liminar que vai admitir a participação no pleito eleitoral, porque ele disse que será muito severo quanto à aplicação desta lei. E exatamente também o posicionamento da nossa atual procuradora da República, a procuradora, Raquel Dodge, que diz que também será muito severa quanto à análise da aplicação da lei da ficha limpa.
Agora é importante a gente falar também, professora, para quem nos assiste, o cidadão que quer saber se o seu candidato tem ficha limpa ou ficha suja. Como fazer, onde acessar? Explica para a gente. Bom, em tempos de globalização, isso se torna muito mais fácil. Porque, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral já disponibilizou o aplicativo que a pessoa pode consultar, né, pelo nome do candidato, a condição. Né? Anteriormente era difícil porque você só poderia consultar a condição da pessoa já eleita. Né? Atualmente o candidato, né, você já pode consultar se o seu candidato é ficha limpa. E também existe o site justamente do movimento de combate à corrupção eleitoral, que foi o movimento que encabeçou a iniciativa popular para aprovar esta lei complementar, chamada de ficha limpa. E no site desse movimento há também a disponibilização de todo o acesso aos candidatos e aos atuais governantes, né, os atuais agentes públicos, para fins de conhecimento da população. Acho que é então, importante, também né? é acessível, exatamente. Então, hoje, é obrigação do eleitor, no meu ponto de vista, né, porque somos nós que elegemos. É nossa obrigação, antes de votar, saber quem é o nosso candidato. Isso é importantíssimo. Porque não basta lamentar, né, a situação posterior de uma má gestão, enfim. É preciso buscar antes a história, né, a ficha, vamos dizer, desse candidato. É por isso que a gente está aqui tentando esclarecer um pouco como funciona a lei, né? Na verdade, a gente poderia debater muito mais, professor, mas a gente não tem tanto tempo. Mas, de qualquer forma, agradeço, deu para esclarecer bastante sobre o que é essa lei, como funciona e o principal, como que a gente pode conhecer o nosso candidato. Sim, sim. Né? Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço, sempre à disposição. Boa noite a todos. E depois do intervalo tem as dicas da agenda cultural. É já já. Amanhã tem bazar beneficente no Terminal Santa Luzia. Quem está organizando esse evento é o Instituto Mãos Dadas, que oferece uma casa de apoio para famílias de crianças internadas na UTI neonatal do Hospital de Clínicas da UFO. Letícia Brito tem os detalhes para a gente. Para saber mais informações sobre o bazar, eu converso com a Reuzeni, que é voluntária na casa de apoio. Reuzeni, o que o pessoal vai poder comprar lá no bazar? Olá, Letícia, tudo bem? Olá a todos. Então, no bazar nós vamos poder encontrar lindas peças, são blusas, sapatos, calças jeans, vestidos, lindos vestidos, e são peças bem em conta. Nossos preços serão a partir de R$3. Então, aí você vai poder ter peças mais em contas para o dia a dia e também peças para você sair por aí super fashion por um preço bastante acessível. Então vamos reforçar o convite. Onde que vai ser? Qual o horário? O nosso Bazar Fashion vai acontecer lá no Terminal Santa Luzia. Vai ser amanhã, no sábado, a partir das 8 às 18. Então, a partir das 8 horas, nós estamos esperando todos lá. Muito obrigada pelas informações. Então, fica aí o convite para o pessoal de Uberlândia conferir o bazar. E agora vamos às dicas para o fim de semana e feriado de carnaval. A festa já começa nesta sexta-feira, às 19 horas, com o Carnavaliza. O evento tem direito à música ao vivo no Pub Galpão. A entrada é de graça. Para quem quer curtir um evento em família, acontece no Centro de Tecelagem o Carnaval na Praça 2018. O evento começa no sábado, às 14 horas e vai até terça-feira, às 23. Conta com a presença de food trucks, música ao vivo e concurso de fantasias com direito à premiação. E os pequenos não vão ficar de fora da folia. Também no Centro de Tecelagem, às 2 horas da tarde, tem o Carna Bebês. O evento é organizado pelo Clube do Leite, um grupo de apoio à maternidade e à amamentação. E para quem quer algo diferente nesse feriado, pode participar do bloco Corpo Sensual, que acontece na terça-feira a partir das 15 horas. Entre as atrações, um torneio de peteca e alongamento. E para você que prefere descansar nesse feriadão, que tal ir ao cinema? O Touro Ferdinando, Viva, A Vida é uma Festa e Meu Amigo Vampiro são algumas das opções que estão em cartaz.
E o TVU Notícias de hoje termina agora. Você acompanha mais notícias no Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite para você, bom fim de semana, ótimo carnaval para você que vai curtir na folia ou ficar em casa. A gente volta na segunda-feira. Até!